Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Do lado, estamos mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Hoje, 11 de março, retomada das atividades aqui na universidade com relação ao início das aulas, né, o nosso semestre letivo. Na verdade, a universidade não para, nós não temos férias coletivas. É sempre bom destacar para quem nos pergunta, mas vocês ficam 3 meses de férias? Eu bem que gostaria, os nossos alunos até que ficam. Então, bem-vindos aí, quem está chegando, seja em virtude de uma atividade nova, um curso novo que está começando, sejam aqueles que estão dando continuidade às suas atividades. E a gente sempre lá na nossa livraria Grife, lá perto do Arco, sempre tem promoções no início do ano. Esse ano não podia ser diferente. Até o dia 22 de março. Tem vários preços especiais para quem está chegando, seja nos livros, seja nos materiais escolares, as mochilas, que são sempre, sempre muito procuradas, as mochilas e os jalecos. Então, agora no início do ano, sempre tem busca. Então, procure lá as meninas, a Karen e a Patrícia, e nós temos o colega novo, o Fabrício, que está lá integrando a nossa equipe. Então, procure o pessoal, porque eles vão saber atender vocês com todos os requintes, quem quer material bordado, quem quer material impresso, é só falar com o pessoal. Hoje, nós vamos falar aqui com a professora Fabiana Steca e a bolsista Raíssa, que fazem parte do Projeto Zelo. Vão nos contar um pouco como é que esse projeto está estabelecido na universidade, que, salvo engano, acho que está fazendo 10 anos, né? Pelas minhas pesquisas, que ele começou em 2014. Então, temos em 2024 10 anos do Projeto Zelo. Vamos começar pela professora Fabiana, então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes. Aqui já estamos dizendo boa tarde, que na universidade que acordou cedinho, hoje cheia de alunos novos, nós já estamos no segundo turno, eu tenho o segundo e o terceiro hoje. Só encerro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas estamos muito animados e, em primeiro lugar, agradecer esse convite. Eu acho que sempre é um momento de se falar de um tema que é tão importante. Eu gosto de dizer que ele é um tema bonito e, ao mesmo tempo, necessário. Não que ele seja tão fácil de se administrar. Então, acho que posso começar falando um pouquinho da minha trajetória aqui na universidade. Então, sou, normalmente, depois que eu me envolvi com o Zelo, conhecida como a Prof. Fábio do Zelo. Já ouvi também que, de vez em quando, dizem a Prof. Fábio dos gatos, dos cachorros, porque eu tenho um sério problema que o meu carro, todos eles conhecem, eles me seguem pelo campus. Então, muitas vezes, eu não estou abandonando o cachorro, é só os amiguinhos que estão correndo atrás de mim. Eu sou professora do Colégio Politécnico, sou professora da área de administração, trabalho especialmente com marketing, com gestão de cooperativas. Então, vim trabalhar aqui em 2006 e posso dizer assim que muitas vezes eu sou confundida com veterinária. Né? O pessoal me pergunta, às vezes pede alguma informação bem técnica e eu falo só um pouquinho, pessoal, eu sou do Zelo, mas eu não sou veterinária. Então, há sempre uma certa curiosidade, posso dizer assim, das pessoas pensarem como que a Fabiana parou lá no Zelo, né? Como que esse projeto ele é tão importante na minha vida, porque eu falo sempre isso, esse projeto ele é muito importante para o meu dia a dia, porque os animais me fazem bem, os animais eu consigo viver bem se eu estiver fazendo isso. Então, acho que no fundo deve existir alguma missão, alguma coisa assim, porque eu sou gateira de berço, eu sempre tive gato em casa, minha avó teve um gatinho por 18 anos que eu era extremamente grudada nele, depois tive gato, vim para Santa Maria estudar, que eu não morava aqui na cidade, e não tive mais gato, mas eu tinha assim muita vontade, novamente, de ter um animal de estimação. Mas em todo o meu período de faculdade, ou logo no início da minha trajetória profissional, eu não tinha muito tempo no início, né? A gente não tem tempo, não tem recurso. Não, exato, eu ia dizer exatamente isso. A gente, às vezes, idealiza um bichinho, porque vai ser fofo, vai ser lindo.
dá um trabalho. Não é assim tão simples. E às vezes as pessoas... muito entre aspas, assim, eu acho até um pouco infantil isso, mas assim, meio que se decepcionam com o comportamento do animal, porque não era aquele sonho dourado que ela achou que ia ser. Mas assim, é um bichinho, gente, não é um brinquedo, que é um bibeloso, compra um bibeloso, né? Mas vamos lá, não quero adiantar o assunto, né, Fabiana? É bem isso. Então, eu tinha muita vontade, mas não tinha ainda despertado. Eu acho que os animais são eles que escolhem a gente, né? Não é a gente que escolhe eles. Por isso que eu não gosto dessas definições de cor, tamanho, espécie, raça. Né? Eles surgem na nossa vida. E dentro dessa trajetória, eu chego, né? Eu venho egressa, trabalhava numa instituição privada, no centro, então não convivia. Falando bem real, assim, eu não convivia com o abandono de animais de Santa Maria. A gente não enxergava isso, né? No local ali próximo onde eu moro ali perto do Big. Não era tão comum ver animal de rua. E eu chego aqui na universidade em 2006 e chego, né? Eu sou lotada desde o início no Colégio Politécnico. E os primeiros dias que eu estou trabalhando no Poli, a gente chama assim, né? Carinhosamente, é a nossa segunda casa. Eu comecei a ver, assim, tinha uns pratinhos de água. Daí já fiz amizade com o professor Moacir, que eu costumo dizer que ele é um inspirador na vida profissional e no que ele faz. Já foi nosso entrevistado aqui no E a ano gente passado. começou a ver assim, pera, um pouquinho, tem uns pratinhos, tem algumas coisas aqui, que tem gato aqui, tem cachorro aqui. E a gente começou a ver a dificuldade e eu fui conhecendo as pessoas que, na época mesmo, que o colégio ainda era pequeno, mesmo assim, naquele universo, era um grupo pequeno de pessoas que se envolviam, faziam tudo do esforço delas. Tivesse que caçar um gato à noite, caçavam. Tivesse que comprar ração, compravam todos do bolso deles. Não existia nada assim que fosse, né, institucional. Só que eu comecei a me preocupar com isso e comecei junto com eles, vamos criar uma corrente. Então, a gente tinha, assim, as pessoas que ajudavam, as pessoas que compravam ração, a gente fazia escala, começamos a nos preocupar muitas vezes com os finais de semana, animais que não tinham ainda tratamento contínuo, a gente começou a pensar, mas a gente pode tentar ver ali com a HVU, até para ficar mais fácil de levar, no sentido de facilitar idas e vindas, que muitas vezes eram feitas fora. E a gente começou a enxergar um pouquinho mais essa realidade. Dentro desse contexto, lá em 2014, quando o Projeto Zelo foi criado, depois eu vou contar direitinho como foi, eu acho que chegou em 2015 para cada uma das unidades da universidade uma listagem para que as pessoas se inserissem, que fossem citados alguns colegas, né, colaboradores, que quisessem se inserir no projeto. Então, nesse período, eu já havia criado, junto com outros colegas, desenvolvido um projeto de extensão, quando ali no Poli a gente passou a ter uma organização diferente dos recursos e todas as iniciativas de ensino, pesquisa e extensão passaram a ser por projetos registrados no CIE, no portal de projetos. Eu, junto com mais 2 colegas, os iniciantes, a gente pensou, por que nós não vamos fazer um projeto, né? O projeto lá do Poli, a gente não fala tanto dele, porque hoje eu considero que ele é um braço do Zelo, ele é uma própria continuidade do Zelo, mas é o projeto que, o nome reduzido, a gente chama de Projeto Cuidados. É Cuidados com os Animais em Situação de Abandono no Colégio Politécnico. Porque a gente tinha principalmente o grande problema de gatos, por ter uma quantidade grande de galpões. Nesse período de 10 anos para cá, muitas coisas, né, das estruturas físicas mudaram, muitos setores passaram para a área nova, que já não é mais aqui, né, no centro do campus, e várias coisas puderam ser melhoradas. Mas nós começamos a garimpar esse tipo de ação interna, e lá nessa oportunidade de 2014, ali 2015, eu passei a participar como representante de unidade com mais 2 colegas e a gente ia nas reuniões do Zelo como ele era antes.
Então, aí já aumentou um pouquinho mais o meu arcabouço de animais, vamos dizer assim, que eu acabava cuidando e que mantinha contato. A gente se preocupou bastante. A gente se sente muito responsável, né? Sim, a gente se preocupou principalmente em ver como que eram mantidas as campanhas de vacinação, principalmente a da raiva, que é uma iniciativa dos alunos da veterinária, que a gente tem uma parceria super legal desde o início. Se preocupar com essa manutenção dos animais estarem machucados ou estarem precisando de algum tratamento veterinário ou uso de medicação contínua. Aí a coisa foi aumentando um pouco. Então, eu sempre reforço, eu não sou veterinária, não me peçam para ser, mas o meu carro está sempre cheio de gatinho, de cachorro, carregando de um lado para o outro. Mas a minha trajetória como pessoa, como professora, como, né, todas as funções que a gente tem aqui dentro, eu posso dizer que ela é muito, muito feliz em poder também participar de algo além da minha sala de aula. Isso é uma coisa que está na pessoa. Eu acho que algumas pessoas elas não têm esse perfil porque elas não têm uma grande afinidade. Mas quando se encontra as pessoas com as afinidades, eu consigo levar junto, claro, às vezes dá uma exaustão mesmo, física também, a gente se preocupa muito, mas a gente pode pensar para os alunos, eu gosto muito de passar essa ideia de que não é simplesmente vir estudar na universidade. Eu tenho essa listagem imensa só do meu período de coordenação de alunos que passaram, de alunos que foram bolsistas, de voluntários, de colegas que se aposentaram, que hoje voltam e vão ali. Fábio, a gente veio aqui só para ver como é que estão os gatinhos. Isso é tão bonito porque isso faz parte do ser humano. A gente tem que sempre pensar em ser alguém melhor. Não é só ser um professor melhor dentro da sala de aula, nas atividades que tu faz, mas a extensão, ela é apaixonante. A gente poder fazer palestra para alunos, a gente poder levar isso para as escolas, é muito apaixonante. Eu faço isso por paixão também. Então, dá para conciliar? Muitas vezes me perguntam. É difícil, mas é um pouquinho da minha trajetória que eu consigo fazer. Tem coisas que parece que chamam a gente, né? A gente se disponibiliza a fazer. E uma vez que se disponibiliza, a gente puxa aquilo para si. E aí vira uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade voluntária, né? Que eu entendo, eu tenho algumas coisas assim que a gente se vincula porque quer. E isso com certeza é um vínculo muito mais forte do que qualquer imposição, qualquer portaria que viesse dizendo que tem que fazer. Verdade. Né? Então, e aí, Raíssa, qual foi a tua, então, essa aproximação que pelo que eu vi, já é duradoura também, né? Conta pra gente como é que tu te aproximou aqui da universidade, dos cursos e, consequentemente, ali do Zelo. Boa tarde, então, muito obrigada pelo convite. Então, a minha trajetória do Zelo provavelmente vai ser eterna também, que nem a da Fábio. Mas eu entrei no projeto, então, em 2018. Eu fiquei sabendo, para mim, descobrir o projeto foi uma surpresa na época, assim, porque ele estava retomando, né? Depois a gente explica melhor, mas ele teve um período de descontinuidade, assim, do projeto, né? E daí veio com a oferta de bolsas e tudo mais, e a minha entrevista, inclusive, foi com a Fábio. E só que eram bolsas reduzidas naquela época, acho que 2 bolsistas que iam entrar no projeto. E entrou eu e outra menina como voluntária. A gente, assim, não conseguimos a bolsa ainda, mas vamos... Quando eu fiquei sabendo do projeto, eu fiquei, eu posso aliar o meu curso, que na época era o desenho industrial, né, que sou egressa do curso agora. Posso aliar o meu curso com uma causa que eu sempre me interessei muito, porque eu sempre tive também um amor incrível pelos animais, assim, desde criança, assim. Sempre tive bichinhos em casa, então eu, quando vi assim, posso fazer alguma coisa para ajudar os animais abandonados aqui. Minha família também sempre teve a cultura de resgatar animais abandonados, todos que a gente tem até hoje são de resgate, assim, a gente sempre cuidou de vários de rua. E quando a gente chega aqui no campus, a gente já percebe que tem vários animais abandonados, né? Então, aí quando eu iniciei, então, essa trajetória no projeto, eu vi que poderia unir, então, desenho industrial, né, divulgação com o meu curso com o projeto. Então, desde lá, eu faço a parte de divulgação,
as postagens, as fotos dos animais, assim. E para mim é uma paixão, assim, eu adoro fazer, né? E a gente meio que vai trabalhando todas juntas, assim, multitarefas. Claro, é multidisciplinar também, né? Então, a pessoa pode chegar com aquilo que ela tem a oferecer, né? Isso, exatamente. E sempre teve, desde o início, pessoas de vários cursos, assim, teve a Gisele, que era da música, teve várias pessoas de vários cursos, assim. Então, isso é muito legal, porque tem esse intercâmbio também, assim, é uma rede unida que não precisa ser de um curso específico, uma profissão específica, né? E hoje eu sigo, então, no projeto, assim, e provavelmente vou continuar. Depois que eu sair da universidade, vou continuar como voluntária, provavelmente. Eu tenho um adotado do Zelo também, assim, a gente brinca, né, que o rito de passagem é ter um zelinho adotado. As 2 vezes que eu fui lar temporário do Zelo, fiquei com os bichos. Então, eu tô na mesma também. 2 vezes, 2 adotados. Eu só fui uma vez ainda. Tá faltando uma ali pra ela. Tá faltando um, Mas então é isso, é uma paixão, assim, e a gente... É uma luta diária, né? De conscientização, de conversar e tal. E depois que a gente vai se aproximando do projeto, assim, os alunos que devem conhecer mais agora também, vai sabendo os nomes dos bichos, daí já vai ajudando mais um pouco, assim, já vai se conscientizando mais sobre o abandono também. E a adoção responsável, né? Que eu acho que é o principal, assim, também. E uma pergunta dentro dessa longevidade do projeto. O que vocês percebem em termos tanto da conscientização ou do próprio volume de animais? Vocês têm alguma ideia assim, de aumento, diminuição? Nós fazemos assim. Posso contar um pouquinho daí do histórico? Sim, para contextualizar? Pode ser. Vamos então para a parte do projeto. A gente começa no histórico, daí fica fácil de começar a explicar. Bom, o projeto Zelo, ele foi iniciado em 2014 como um projeto de iniciativa do gabinete do vice-reitor. Na época, o professor Baiar, professor que eu admiro demais. Que é da veterinária, Isso, professor da área da veterinária. E ele que coordenava esse projeto, que já tinha o mesmo cunho que a gente buscou em 2018. Então, um projeto de conscientização para o não abandono. Vocês, alguns que estão nos ouvindo, os colegas que têm mais tempo de universidade, devem lembrar que foi aquele período inicial de colocar plaquinhas com a lei do abandono, isso que, graças a Deus, a lei melhorou cada vez mais e hoje é crime, né? O abandono de animais, se a gente conseguir comprovar o flagrante e tal. Mas a ideia era bem isso, era um projeto de educação, tinha uma coordenação, tinham pessoas envolvidas, como eu comentei, inclusive das unidades, e ele funcionou assim de 2014 até o final de 2017, sendo um projeto ligado ao gabinete do vice-reitor. Após esse período, na descontinuidade, no período que a gente chama que ele ficou inativo, em dezembro, as coordenações anteriores, as pessoas que estavam, elas entregaram a sua função, ficou sem ter ninguém, e iniciava a segunda gestão do professor Burma, que também relato aqui, como todos os reitores pelos quais eu tive oportunidade, hoje o professor Luciano, a professora Marta, que são super simpáticos e aderem ao projeto, a gente sempre teve uma abertura muito grande na alta administração para conseguir colocar a maioria das ações que eram necessárias para isso, para o trabalho em relação ao abandono. Nessa segunda gestão, eu fui uma das chamadas, eu acho que eles sabiam do meu envolvimento, que não parou nesse período que descontinuou, inclusive pelo projeto ainda existir lá no Poli, ainda existe até hoje, quero que não termine nunca, até quando eu sair fique um substituto lá para mim. Mas a gente foi chamado para uma reunião, era um grupo bem pequeno, eles pensaram, assim, algumas pessoas que eram mais atuantes, e a gente começou a repensar o projeto. Então, tudo que eu falo a partir de agora, assim, de 2018, que foi o período da minha coordenação... Eu acho que é importante salientar que mesmo durante a pandemia, vocês foram super atuantes, Exato. Eu costumo ressaltar que a gente trabalhou muito mais na pandemia. Porque, por exemplo, as palestras de conscientização, elas davam mais trabalho porque a gente tinha que organizar tudo online. A gente não podia ficar no campus com ações que viessem
as pessoas externas, né? Teve o período que, inclusive, estava fechado para visitação, não podia nem entrar domingo, essa visão que todo mundo tem do campo ser esse parque aberto, onde todo mundo pode entrar. Então, foi bem difícil esse período. E voltando ali para o início, né, de 2018, a gente teve esse desafio, repensar o projeto. E foi me dada uma missão, nos ajuda a repensar. E eu estava com foco nisso aí, vou ajudar a repensar. Como que a gente vai olhar? Acho que a gente tem que sempre admirar aquilo que as outras instituições fazem. E é de ponta a ponta do Brasil o problema do abandono nas universidades. Nós temos estatísticas, inclusive com artigos publicados nessa área de outras instituições, onde o abandono é maior em unidades que têm o hospital veterinário. É um absurdo isso, gente, mas é uma realidade, é no Brasil inteiro. Conheço colegas de Roraima, colegas de vários outros lugares. A UFMG tem um trabalho maravilhoso. E aí a URGS nos inspirou bastante, porque a URGS, em 2018, já estava fazendo aniversário de 10 anos de um projeto de extensão. E aquele projeto me chamou a atenção, eu fui atrás, busquei contato com a professora coordenadora, a professora foi super solícita, nos mandou tudo, trocamos várias ideias, vários e-mails, várias conversas, e a gente apresentou, né, para o professor Luciano Schuch, o Burman, chamamos o professor Flavi, que é meu amigo e nosso grande parceiro na extensão, e a gente falou, será que rola aqui na UFSM a gente também fazer extensão, colocar, né, que o objetivo é conscientização, só que a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo, tem essa quantidade de animais. E aí você me pergunta, né, de quantidade. Nós temos todas as estatísticas a partir desse período que a gente conta, né, do meio do ano, agosto de 2018, quando a gente começou a trabalhar desta maneira. Eu recebi, então, o convite para coordenar. Todos eles sabem que eu recusei 2 vezes, eu não tinha tempo, eu coordenava também uma outra atividade muito importante de ensino ali no Politécnico, a Cooperativa Escola, um trabalho pedagógico assim, no qual me dediquei bastante, fiquei 15 anos nessa função, e eu falei, não tenho tempo, mas acho que foi o chamado, assim, deve ter sido São Francisco, que eu incomodo ele quase todos os dias para ajudar nossos bichinhos. Ele deve ter me dito numa noite que chegou de manhã e daí eu recebi aquela informação assim, olha, ou é tu, porque a gente tem que botar isso aí para funcionar. Depois tu vê se tu vai ter tempo, tá? Diz um sim para nós. E eu disse esse sim. As nossas estatísticas, elas iniciam, então, do segundo semestre de 2018, nós mantemos elas anuais. O que eu posso falar em termos de número? O abandono, ele é muito inconstante. Então, se teve, do nosso período aqui, se teve um grande aumento, parece incrível isso, mas a pandemia foi um dos aumentos, e o semestre que nós retornamos às aulas presenciais. Nós até hoje não conseguimos entender, foi quando a gente fez algumas das matérias no diário, né, no jornal, que foi para a TV, que foi também para o Jornal do Comércio, a gente conseguiu expandir bastante isso. Nós tivemos 9 abandonos de cães, em 2 semanas. Então, vocês imaginem 14 dias de início das aulas e 9 cães. Como que a gente funciona em torno dessa questão do abandono? Nós criamos um protocolo. Então, isso é importante que as pessoas saibam. Não é simplesmente, ele é um animal abandonado ou ele tem que ir para algum lugar. Primeiro, a universidade não tem abrigo. E não tem e nunca terá, né? Não existe isso. Colocar um animal dentro do hospital veterinário, que muitas vezes nos perguntam, o animal ele vai utilizar o serviço do hospital quando ele estiver necessitando de internação, com condições de saúde que necessitem. Então, nós não temos abrigo, um animal que chega aqui doente, ele precisa ser testado, né? Estamos nesse período muito forte desde a pandemia com a leishmaniose, então qualquer cão ele vai ter que ter o teste, ele vai ter que passar por essa inspeção de saúde, mas aí as pessoas não se dão conta que o animal, por exemplo, que está assustado ou que ele está machucado, ele não vem com a gente. Não adianta a Fabiana, a Jéssica, a Rai, quem tiver ali, oi, fulaninho, vem aqui, né? Chama de algum nome, já apelida ali. A gente não consegue. Tem animais que chegam a circular 2 meses no campo sem nenhuma interação com os humanos. Às vezes conseguem, né, acessar a ração e a água. Então, essas estatísticas que a gente fez a partir desse momento, elas, infelizmente, nos mantêm num número mais ou menos constante,
que é em torno de 80 animais. Nossa última estatística já está atrasadinha, a gente não fez ainda 2024. A nossa última de 2023, ela nos surpreendeu porque deu 41 cães. Os cães são mais fáceis da gente monitorar, porque eles são maiores, a gente tem todo o controle. Mas os gatos, eles também circulam em torno de 40, porque a gente tem muitos locais com o registro deles, uma grande quantidade de animais idosos, animais com condições especiais de saúde, principalmente os positivos para FIV e FeLV, que a campanha é massiva, tentamos intensificar, mas ainda é extremamente difícil a adoção. No caso dos cães, podem muitas pessoas não conhecer, nos dizerem assim, talvez eu conheça no máximo 10 dentro do campus. Mas se a gente começar a citar e relembrar que a universidade tem 2 áreas rurais, uma área nova do Colégio Politécnico, uma área nova da zootecnia, elas têm em torno de 12 cães cada uma. Então, só aí a nossa estatística, metade da estatística já está lá. E esses animais, eles têm acesso pela estrada do Pains, que é uma estrada onde ainda existe um abandono muito grande. Nós fazemos diversas reuniões com a Prefeitura Municipal. É sabido dentro do município desses pontos de abandono, como acontece também no Parque Itaimbé, a Estrada do Peral, tem vários locais assim. E, infelizmente, o campus, né? Toda vez que a gente fala em abandono de animais, tem que falar do campus. E o que mais a gente tenta é reduzir. Então, teve períodos que teve muito mais abandono, teve períodos que teve menos abandono. O que se torna, assim, importante de dizer nessas nossas estatísticas? O aumento nas férias, o aumento no período onde tem menos movimento. Por isso que a gente se impressionou muito naquela retomada do presencial, que foi um pós-pandemia, foi quando a universidade encheu novamente, e foi muito estranho, assim, esse ponto. Eu imagino que as pessoas tenham adotado quase, claro que de forma irresponsável, Exato. mas na necessidade de suprir a sua carência durante o período de isolamento e na hora da retomada da socialização, né, dessa ressocialização pós-pandemia, a pessoa percebe que ela não tinha suporte. Na verdade, sabe uma coisa importante que a gente lê bastante e conversa sobre isso, que as pessoas elas não têm o conhecimento de como que pode mudar uma rotina para um animal. Vamos falar sobre essa situação, por exemplo. A pessoa estava 24 horas por dia em casa com o seu cachorrinho, com o seu gato, e ele estava com o seu tutor. Muitos deles, como você falou, eles foram adotados, alguns, né, nesse período da pandemia. Daí, de uma hora para outra, tu sai. Até a gente trabalhou com uma reportagem bem legal que saiu na Veja, no pós-pandemia, porque começaram os veterinários e hoje as pessoas vão muito para as redes sociais. Nós também colocamos várias informações sobre isso, das pessoas pensarem no que pode ser um estresse pós-traumático. Então, tinha muita gente tendo situações horríveis dentro dos prédios, dentro dos seus condomínios, porque o cachorro, a partir do momento que o seu tutor saiu para trabalhar de novo, ele comeu a casa inteira, ele latiu 12 horas sem parar. Então, isso começou a ser falado, só que o comportamento animal ele é muito imprevisível. Então, quando a gente fala, vocês podem até achar engraçado, né, no sentido de, mas é algo tão simples, mas a gente teve situações de ir até local que a gente já havia entregue, nós fazemos uma entrevista, as pessoas passam por toda uma entrevista para poderem ser selecionados para adoção, mas infelizmente há aquela reclamação, o cachorro late demais. O gato miou os 3 primeiros dias. Gente, ele saiu muitas vezes do abandono, tem vários gatos que a gente não consegue lar temporário, falando especialmente de gatos que é a minha proximidade maior, porque eu tenho 2 em casa, tirados daqui do campus e com situações de adaptação completamente diferentes, né? No caso dos meus 2. E a gente começa a dizer, mas existe um período de adaptação, o período pode demorar. E as pessoas são muito imediatistas. Por isso que a gente pensa nisso. O pós-pandemia também foi ruim. Já tem várias pesquisas mostrando que a diminuição da renda das pessoas, o aumento do preço de tudo. Hoje nós sabemos quanto custa uma ração, quanto custa tu colocar uma coleira antipulgas, anti-leite no teu animal, as vacinas.
que a gente coloca quando entrega no termo, né, que os animais precisam fazer as vacinas. A gente tenta, né, o máximo possível naquele primeiro ano de adoção fazer um acompanhamento. Porque a gente pensa assim, se tu tirou o animal de uma situação que era ruim para ele, hoje você tem que ter responsabilidade para fazer isso. E no período da pandemia, a gente recebeu muitas, né? A Raíssa vai confirmar aqui. Muitos pedidos. Eu quero um animalzinho para me fazer companhia. Eu quero um animalzinho para mim. O meu filho está tendo aula em casa. Eu queria dar um cachorro para ele. E a gente começava a perguntar, muitas vezes sendo chato mesmo. E eu acho legal que a gente seja chato. Mas a gente perguntar, você sabe o que vai ser feito do cachorro depois? E se ele se acostumar com o teu filho, lá tem 6 anos, a pessoa dizia, o filho, lá tinha 6 anos. Se ele se acostumar com o teu filho que está 24 horas por dia, o teu filho, quando voltar da pandemia, como é que ele vai estudar? Ele vai estudar turno integral, porque os dois trabalham. Então, como que o cachorro vai ficar sem? Então, é algo assim, a gente não entrega cachorro para criança. A gente entrega cachorro para o adulto, para quem tem que ser responsável. E esses números, eles oscilam. A gente tem estatísticas, um ano 40 abandonos, outro ano 30 abandonos. A gente tem estatística das castrações, porque nós privilegiamos animais adultos serem castrados. A gente faz campanha exatamente porque o HVU, dentro da nossa parceria, que é com repasse de recursos públicos, lá do planejamento do projeto, eles não dão conta. A gente sabe que o hospital público, o hospital escola, ele não tem condições de abarcar com todas as situações que acontecem com os animais que são cadastrados no Zelo. Então, a gente vive nessa. Faz campanha, faz arrecadação, faz rifa, para realmente conseguir manter, porque a gente tem animais que já passaram de 1 ano que estão em hospedagem. É o caso de uma cadela que a gente tem há mais de ano numa hospedagem. A gente paga mensalmente para ela ficar lá, ela tem um bom ambiente para viver. Nós já tentamos 2 locais para ela ficar solta no campus, ela não consegue ficar por uma dificuldade de adaptação dela mesmo, e ela é uma cadela muito grande, então ela tem um porte G mesmo, grandona, ela tem um perfil para chácara, para uma casa, tem que ter pátio grande. Já apareceu gente com pátio pequeno, infelizmente não tem lugar para ela correr, ela não iria gastar, né, a energia dela. Então tem que se pensar muito bem, mas olhar para esse outro lado. O que eu estou fazendo enquanto cidadão, que eu imagino que dentro de um campus eu consiga largar, por exemplo, um cachorro sem pelo, né, com uma dermatite grave. Nós temos as meninas da veterinária, as bolsistas e os próprios voluntários também. A gente sempre incentiva para elas falarem com o pessoal das turmas. Professores também nos ajudam com essas publicações. As meninas até hoje assim, pesquisaram bastante sobre os principais situações de doença que os animais chegam até aqui. Nós já tivemos caso de leixe, né? Tivemos situações muito graves, tivemos situações de animais com doenças que nem eram tão pesquisadas dentro da universidade. E isso, para nós, ela é um custo. Claro. E as pessoas precisam entender lá do outro lado que não tem ninguém. A gente já ouviu, e o pessoal do hospital sabe bem, que já se viveu uma época onde as pessoas diziam, vira experiência lá no hospital. Pois é, eu fico pensando, será que é isso? Que as pessoas pensam que aqui, que eu já estou pensando assim, pensando num caminho de um olhar positivo sobre o fato, né? Não do abandono pelo abandono. Porque pode, e talvez seja a maioria dos casos, não quero gastar, né? Não vou gastar com esse bicho que está doente, vou abandonar porque eu não quero sacrificar, não tenho coragem de ir adiante com alguma outra iniciativa, vou largar lá, porque lá na universidade eles vão saber o que fazer. Eu acredito eu acho que seja meio isso, sabe? Existem as pessoas que pensam dessa forma. Lá na universidade eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito. O período de férias, inclusive, que a Fábio mencionou antes, assim, é falta de planejamento das pessoas também. É assim, meu Deus, vou entrar de férias, vou viajar pra praia. O que eu faço com o meu bicho? Eu não quero gastar com hospedagem, não quero... Não é barato mesmo. Não é barato. É essa questão. Eu acho que uma das principais causas que a gente sempre fala, até nas palestras e tal, é que as pessoas, elas não pensam que o animal é pra vida toda. E isso que a vida deles é curtinha, Exato. Né? Se viver 20 anos, meu Deus, comemore. Elas não pensam assim, é o mesmo que um filho. Porque tu abandonaria teu filho? Não. Então, por que tu vai abandonar o bichinho que tu pegou, sabe? Alguns adotados desde bebezinho, né? Daí, quando viram idosinhos, largam no lugar.
Então, é uma crueldade, né? É um crime mesmo, porque é um abandono de incapaz. Alguns a gente já chegaram aqui, a Amélia, né? Ela já chegou idosinha aqui no campus e tudo mais. Então, é muito triste, assim, da gente ver que o bichinho, às vezes, foi criado com todo o amor na fase jovem dele, depois foi desovado, ou quando ele ficou doente. Então, é uma questão, assim, de antes de adotar, parar e pensar quais os gastos eu vou ter. Quando ele ficar doente, não vai ser barato. Nunca vai ser barato. Não vai ser de graça. Não vou arranjar castração de graça. Não vou arranjar atendimento de graça. Infelizmente, não temos hospital público para animais ainda. Eu já percebi que existe esse pensamento também. De que, assim como nós temos um SUS para pessoas, tem muita gente que acha que o atendimento veterinário é como se houvesse um SUS, mas isso só no imaginário da pessoa, de que existe por aí um SUS da prefeitura, alguma coisa. E quando ela começa realmente a precisar dos serviços e vê que não existe, aí que a ficha cai. Que o SUS o SUS sou eu, né? Não tem, é do bolso dela que vai sair. É uma falta de reflexão mesmo, de conhecimento. Exato, é um mínimo, não é nem uma falta de noção, é quase uma alienação, porque a pessoa acha realmente que vai existir um suporte público e que não existe. Existem suportes públicos, como nós falávamos aqui antes do programa começar, quando é para leishmaniose, quando é para raiva, porque isso faz parte de uma logística de saúde pró-humano, porque são coisas que podem contaminar as pessoas. E daí sim isso impacta no SUS, isso impacta na saúde pública, vira, né, uma questão de são zoonoses, enfim, mas que pegam nas pessoas. Exato. São políticas públicas que acontecem em virtude das pessoas, não dos bichos. Não, dos bichos. Então, eu acho que isso essa interlocução acaba confundindo, talvez, algumas pessoas que acham que serve para os animais, né? Confunde, Jéssica, e inclusive a gente já foi questionado em palestras, né? Como a gente sempre fala da questão da importância da conscientização, inclusive está num dos nossos slides, diz os animais do zelo, né, aqueles que já permaneceram no campus. Eu comecei do protocolo, acho importante falar. Então, o nosso protocolo é postar o animal que está, entre aspas, né, perdido procurando o seu tutor, e graças a Deus, várias vezes, por intermédio da nossa postagem, os animais puderam ser reconhecidos e voltar para casa. Isso é muito bom. Muitas vezes a gente vê pelo comportamento deles. Agora não dá mais para dizer, nós já tivemos uns 3 casos que os animais estavam de coleira e nunca foram identificados. Coleira só de cor, assim, ou coleirinha de couro, ou com uma cor específica. Mas é importante, né, ressaltar que pelo menos o animal que está com coleira, a gente imagina que ele teve um lar antes. Só que dá uma tristeza na gente, porque ninguém reconheceu ele, né? Inclusive, tem uma postagem nossa que está vinculando ali de uma cadela preta, que está em hospedagem, está em tratamento de saúde, e ela apareceu aqui com coleira. A gente está até hoje ali esperando, né? Ninguém se acusou que pudesse ser da vizinhança. Então, o nosso protocolo é o seguinte: os animais, eles não chegam aqui e vão ser cadastrados, ninguém vai lá buscar eles. E isso é importante porque a própria comunidade interna acha que é assim. Eu recebo, às vezes, ligação ou ligam lá para o colégio e dizem assim: avisa a professora Fabiana que tem um cachorro dentro do prédio 21. A professora Fabiana não tem o que fazer, né? Não é meu. Então, não é meu, até porque eu não tenho nenhum cachorro. Então, a gente explica, olha, tentem tirar o animal se ele está num local que não pode ficar. Tentem dar alguma alimentação, alguma água, que é algo para o mínimo, né, da saúde dele. E nos mandem uma foto para o zelo, porque é isso que a gente vai fazer. É postar o animal, dizer que ele está na universidade, que ele tem tais e tais características. Claro que muitas vezes, infelizmente, a gente já vê pela situação do animal que ele não estava dentro de uma casa. Né? Animais que já estão debilitados, ou que ele estava já numa situação precária. E existem alguns indícios, como a gente diz, assim, do próprio comportamento do animal. Sim. Como eu comentei antes, tem animais que tu abre a porta do carro, eles não entram em carro, eles estão assustados, eles estão com medo. Teve um animal que a gente chamou o adestrador, e ele teve que vir 3 vezes aqui, ficar 4 horas
com toda a técnica dele, com toda a capacidade e os apetrechos, como a gente fala, né? A gente não tem nada aqui para caçar um animal, só que ele estava muito doente, ele tinha uma miíase enorme no pescoço, estava sendo comido vivo mesmo. E ele ficou assim, ó, muito assustado, ele só corria para mato alto, a universidade tem mato. A universidade tem locais, né, onde não tem como acessar. Locais até de preservação. De preservação, a gente tem esses pontos, assim, que são extremamente difíceis, então tem que ser alguém especializado. Por isso que é importante, avistou um animal, mandar pra gente identificar. Esse é conhecido. Eu gosto quando as pessoas dizem, esse é do zelo, só que quando que ele começa a ser do zelo? Ele começa a ter um registro quando a gente consegue pegar esse animal e fazer uma primeira consulta. E, mais uma vez, eu ressalto aqui a importância da nossa parceria e o quanto eu defendo os hospitais veterinários, hospitais escola como o nosso, que é uma referência em Santa Maria, uma referência na região, e que nós falamos isso nas palestras. O nosso atendimento dos animais do campus não é gratuito. E uma vez um rapaz, numa aula, ele me disse isso, eu acho um absurdo, porque vocês são da universidade. E eu disse sim, só que é para isso que a gente faz o projeto, para a gente conseguir ter um recurso. E eu expliquei exatamente como você falou agora. O que tem do SUS, do governo federal para a saúde humana, não vem para o SUS. Por isso que, como cliente, nós somos clientes, nós precisamos pagar. Só que hoje os hospitais escola, eles se mantêm com um recurso muito pequeno. Então, não é possível para esse número de animais que a gente tem, que a gente possa ter acesso ao hospital veterinário e faça os atendimentos de graça. Outra coisa que a gente entende, e sempre foi muito respeitosa a nossa relação, é de que eles não têm como atender a tudo. Então, se é uma cirurgia de urgência e não tem bloco, tem que fazer fora. Se é um atendimento de final de semana, não tem plantão, a HVU não tem plantão, exatamente porque eles não têm pessoal para isso. Então, eu sei que um animal que nos avisam no final de semana, um incidente muito comum a cada ano, principalmente ali no verão, é quando os animais correm atrás dos ouriços e pegam os espinhos na boca. Sim. Então, a gente tem várias clínicas que nós fazemos parceria. Essa parceria ela é uma parceria de relacionamento, então todos os atendimentos são pagos, mas a gente consegue muitas vezes negociar esse pagamento, fazer o pagamento depois, anotar, né? Como a gente brinca, a gente acaba tendo um caderninho nesses locais, que nós somos assim super, super agradecidos em ter em Santa Maria parceiros do nosso projeto, que nos auxiliam, que nos dão crédito, que nos dão entrada muitas vezes sem a gente ter o dinheiro, mas eu tenho que pagar a sedação de um animal que chegou lá. Claro. E é isso que a gente tenta mudar. As pessoas às vezes se chocam, né? Parece que na universidade tudo tem que ser de graça e a gente defende. Infelizmente não tem como ser de graça. Existe um custo para fazer tudo. Existe uma rotina, por exemplo, as castrações que são abertas para a comunidade são as castrações com menor valor, as feitas em aula. Elas têm toda a competência de uma castração feita fora. Só que a gente tem que entender, ela é uma castração feita com os alunos, para os alunos aprenderem. Então, o professor não consegue botar um número enorme, daí as pessoas reclamam, tem uma lista, fica esperando. Os nossos também esperam, né? Os nossos, os que depois desse período ninguém identificou, eles acabam ficando sob os cuidados do projeto, eles precisam ter esse caminho. Se não consegue fazer aqui, vamos fazer fora. É importante dizer, e a gente sempre fala, que não é uma questão, os animais estão bem cuidados. Um animal de vida livre, ele não tem os mesmos cuidados que um animal que precisa de um lar. E sabe o que está acontecendo, Jéssica? A nossa população dos zelinhos, como a Rai falou aqui, que é como a gente chama carinhosamente, a gente está com uma população enorme de cães idosos. E de cães com problema de saúde e de medicação contínua. E eles não vão poder ficar. Alguns já não estão mais, eles estão ficando em hospedagem, eles estão ficando em lar temporário. É um apelo que se faz aqui de que muitas pessoas possam também abrir o seu coração para ter um animal em final de vida. Para a gente pensar assim, ele pode ter um final de vida digno. A gente tem animal com 10, com 15 anos, a maioria deles a gente não tem a data, né, o registro de nascimento, mas eles já são cães idosos. Temos cães, necessidade
de alimentação porque é renal. Temos cães com artrose. A artrose já cometeu vários, tem vários vovozinhos puxando a perna por aí, que também precisa de suplementação, precisa de alimentação especial. E a gente consegue fazer isso eles estando livres? Não. Nenhum remédio de uso contínuo, que é de 12 em 12 horas, a gente não consegue fazer. Às vezes, quando está no horário, mesmo tendo um voluntário ali naquele prédio, naquele local que auxilia, eles avisam, professora, faz 2 dias que ele não toma o remédio porque ele se sumiu, ele foi para o campo, ele foi para tal lugar, ou ele está lá com os alunos também não tem como saber, os animais circulam pela casa do estudante, que aquele animal ali toma medicação. Então, são as dificuldades muito grandes, né, de que esses animais eles precisam mesmo ter um final de vida digno. Mas a gente escuta das pessoas assim, não, eu quero ele novinho, eu quero ele para ficar mais tempo. A gente entende que é legal tu ter um animal por um bom tempo, mas abrir o coração para um animal idoso também é algo muito bonito. Um animal idoso, um animal com necessidade especial. Nesse teu relato eu já vejo, é um animal que vai fazer companhia e que vai ter uma atividade talvez menor, justamente porque como vai estar com o tratamento adequado, ele não é bem assim cuidados paliativos. Não, ele tá... quem tem um problema de artrose com a medicação correta não vai sentir dor. Exato. Não vai ser tão ativo quanto um filhote. Ele não vai correr pelo campo. Mas ele vai passear, ele vai interagir. Quer dizer, não é simplesmente um animalzinho que está em fim de vida, mas é um fim de vida com capacidade de dar o amor, de dar o carinho, de brincar, né? Nós falávamos hoje no carro, vindo para cá, sobre os animais que vão ficando no campus e eles se tornam famosos, tipo o Silveira, que tem até Instagram e vários seguidores. Boca foi recentemente adotado, né? Foi adotado, graças a Deus, tá maravilhoso. E daí a gente tava falando sobre isso, que quem que vai cuidar do Silveira quando ele tiver mais idoso e com mais problemas e tudo mais de saúde, que ele já tem alguns, né, começando assim. Então, tem essas questões, assim, as pessoas acham muito bonitos cães soltos aqui na universidade. Gordinhos, interagindo com a comunidade, ok. Só que eles precisam de um lar de verdade em algum momento da vida deles, porque eles não vão ter os cuidados que eles precisariam, que eles teriam numa casa, né? E alguns a gente, inclusive, não consegue tratar em função disso, assim, não tem o que fazer, porque não consegue dar remédio, um dia tá em uma ponta do campus, no outro tá em outra. Então, é bem complicado, assim, essa questão. Principalmente em relação aos cães, eles acabam tendo esse comportamento de matilha, esse comportamento de união, de ficar em grupos, e esses grupos não se separam. E o comportamento deles é muito voltado para aquilo ali que eles têm no local onde eles convivem. Então, uma outra coisa que a gente fala bastante em relação à comunidade interna é essa consciência de que eles não estão aqui porque eles querem. Porque é muito fácil as pessoas apenas dizerem, a gente não gostaria de cachorro dentro do meu prédio, no meu prédio não entra cachorro, ou aqui eu quero proibir. E, infelizmente, nós não podemos proibir a circulação de um animal livre. A gente tenta, né, enquanto equipe, manter as principais vacinas, manter os cuidados possíveis, mas não se tem como ter um local. Alguns até ganham uma casinha, a gente pede autorização para ficar lá, mas tem alguns que a casa dele é o sofá, é o outro local. Então, com a causa animal, se fala sobre a questão de simpatia mesmo. Eu uso o termo simpatia. Ou tu é simpatizante ou tu não é. Mas se tu não é simpatizante, tu tem que pelo menos ter a compreensão do que está acontecendo. Que não se tira um animal do campo sem ser por uma adoção responsável. Essa é a única forma. Não existe outra forma. Como é que a gente vai tirar um gato daqui e botar ele aonde? Como é que a gente vai tirar um cachorro daqui e botar ele aonde, né? Até porque eles voltam. Eles voltam, nós já tivemos animais que foram adotados e que voltaram, no caso de cães, tem 2 desse período que eu posso relatar, um deles fugiu 2 vezes, a casa era aqui em Camobi e voltou direitinho. E não foi por pular muro, a casa não era insegura, e simplesmente ele era muito esperto, e as 2 vezes ele não foi visto enquanto abriu o portão eletrônico. Isso foi bem relatado para nós e a gente sabe como aconteceu. Mas a gente tem que pensar nisso, nessas condições. Nosso sonho seria a gente poder chegar
numa entrevista, numa conversa como estamos tendo aqui, e poder dizer, olha, terminamos o mês com 0 abandono, terminamos o mês com todos os vovozinhos adotados. É um sonho, nós sabemos que é um sonho. Mas a cada palestra, a cada ação que a gente faz, mostrando o que é o campus, o que faz um projeto de extensão, porque muitas vezes as pessoas enxergam o projeto como o projeto que cuida dos animais. Mas não é. Ele é um projeto para conscientizar, para a gente ter cada vez menos animais para cuidar. Né? O cuidar os animais seria uma consequência. Infelizmente, com o tamanho que a gente tem, acaba sendo a necessidade primordial. É quase uma devolutiva, porque na iminência do fato acontecendo, a universidade, então, se posiciona. Mas é uma situação que é uma resposta, né? Como tu estava dizendo. Exato. Não existe um aparato para esse fim, não foi criado para esse fim. Não foi criado. O município, a própria prefeitura municipal conversa muito sobre a questão dos abrigos, dos canis. Não existe, né, nenhum tipo de acordo em relação a isso. As equipes sempre foram muito, muito contrárias, assim como nós, dentro da universidade. Eu digo nós, todas as gestões do qual eu participei nesse período, né, conversando com as pessoas, sei da postura do professor Luciano, da professora Marta, de que a gente precisa trabalhar pelo viés da educação e não de outras formas, porque essa é uma situação que acontece com as protetoras. Eu falo as protetoras porque as que eu conheço são quase todas mulheres. Elas têm, às vezes, lugares na sua casa para 12 animais. Esses dias eu estava conversando com uma e ela já está com 21 cães. E os cães aparecem, né, entre aspas, na porta da casa dela. Então, como que tu vai deixar ele com fome? Ela fica com pena, né? Só que daí as próprias pessoas que dão lar temporário, que seria aquele local de passagem, que seria aquele local para ele se restabelecer a saúde, ter os cuidados principais e poder ser adotado, isso é o que está faltando agora, né? É o caminho final. E as pessoas não estão mais dando lar temporário, muitas vezes não querem, não conseguem, exatamente por isso, ou porque elas já têm animais, ou porque elas estão com menos tempo para cuidar, ou porque elas não têm ainda condição de dar suporte para o que o animal vai precisar, porque dar um lar temporário não é simplesmente colocar para dentro da tua casa, às vezes do teu pátio, e jogar ali uma comida, né? A gente sabe que existe a interação de amor, de carinho. Se tu levar bebezinhos, teu caso, né? Já levou bebezinho de gato para dar lar temporário. Tu tem que interagir, tem que brincar com eles. Eles vão pular no teu pé, eles vão vir no teu colo, eles vão estar na tua cabeça. E essa interação que precisa acontecer. A gente agradece muito à comunidade, principalmente dos estudantes, porque os estudantes nos ajudam muito com o lar temporário. Muitas vezes por serem, né, estarem naquela situação de que eles estão passando por Santa Maria, que eles querem uma companhia, e vários lares temporários já se transformaram em adoção, mas às vezes é só para esse período mesmo, de poder ajudar, vou botar o cachorrinho para dentro de casa, vou poder dar o vermífugo para ele em segurança, às vezes ele tem que esperar 1 semana, 2 para ser castrado. Outra coisa que também é importante ressaltar, a castração, nós priorizamos adultos e fêmeas, né? Claro que muitos machos adultos também são entregues castrados, mas a gente não consegue dar conta dessa demanda de castração, porque ela não coincide sempre com a demanda das aulas práticas, que a gente tem uma reserva de vagas, né? A gente negocia aquelas vagas, mas precisa quase que o tempo inteiro. Então, é algo que as pessoas têm que repensar. Assim como a gente divulga muitas vezes uma ninhada que nasceu do campus de uma fêmea, que a gente não teve como acessar, principalmente as gatas, é muito difícil tratar com animal feral, né? Se fica muitas vezes tentando, se usa gatoeira, se usa todos os tipos de armadilha possíveis para uma captura segura. Nós usamos muitas vezes o método SED, que é o de capturar, esterilizar e devolver. Então, tem várias castradinhas pelo campus, principalmente, né, as gatinhas. E a gente fica mais seguro, ela não vai procriar. Mas tem aquelas que ainda vão procriar, tem aquelas que ainda estão chegando e que vão procriar. Então, essa ninhadinha está lá divulgada, né? O Projeto Zelo tem 5 filhotes. Mas a gente começa a notar que fulano, individualmente na sua casa tem 5 filhotes.
tem 10 filhotes. À medida que as pessoas sempre os mesmos, né? que as pessoas se conscientizarem, levou o animal para casa, adotou, ele apareceu, a forma como iniciou esse vínculo, pense em ele não procriar, em ele não dar mais filhotes, porque é uma responsabilidade para a pessoa. Esses dias uma pessoa aqui de dentro da universidade me disse: é a cadelinha que eu peguei, acredita que estava grávida? Eu disse: acredito, porque a gente já recebeu vários Kinder Ovo com a surpresinha. E o que tu vai fazer agora? E ela disse: eu tô tentando doar, faltam 2. E eu falei para ela: imediatamente castra. Não deixa essa cadela dar mais uma cria, ela tem que ser castrada. Pois é, e tal. E onde é que eu consigo mais barato? É essa a questão que as pessoas muitas vezes procuram por nós, até mesmo para a gente ajudar em caso de maus tratos. A gente fala sempre, o Projeto Zelo, ele não tem nenhum tipo de intuito punitivo, as leis, elas existem. A universidade tem um setor de vigilância que nos apoia, tem toda uma parte de investigação que a gente abre. É um projeto de extensão, não é uma ONG. Exato. Né? Existem características então específicas. As pessoas às vezes até cobram: vocês não fazem nada, vocês não usam as câmeras, vocês não imaginam quantas milhões de vezes nós já acessamos câmeras e gravações. Só que tem que entender que o animal muitas vezes não foi largado ali. E ele foi largado muitas vezes com o intuito de ser num local ou mais escuro ou mais escondido, ou o cachorrinho correu atrás do carro, isso é extremamente comum. O cachorro tenta ir atrás do dono. Hoje a internet nos ajuda muito nisso, para a gente ver que não é só aqui, né, que em vários locais as pessoas abandonam em posto de gasolina, abandonam. É triste. A gente gostaria de dizer assim, que não tenha mais abandono. Esse é o nosso sonho, porque todos os meios possíveis após o que acontece aqui no campus, nós utilizamos, e somos uma rede grande de vários órgãos que estão ligados à ouvidoria, para situações de maus tratos, para situações em que as pessoas estão vendo algo que está errado com os animais. Nós precisamos educar, precisamos ver defensores. Vocês não imaginam assim como é gratificante a gente fazer palestra com criança. Eu tenho uma esperança, uma fé nessa nova geração, porque eu acho que eles são muito mais conscientes. E a relação entre humano e animal, eles já viveram nessa relação do pet, né? A gente costuma dizer, teve a relação do cachorro do gato lá no pátio, né? Gato não entra em casa e toca ele com o pé. E ele sai dali. Não era uma questão de maldade, mas uma questão, muitas vezes, de cultura. E essas crianças, a gente às vezes pega alunos do ensino fundamental, então 8, 7, até os 10 anos, eles já nasceram na era do pet. O cachorro que eles têm em casa já é um cachorro que toma banho e que bota topinho no cabelo e toma vacina. E não é o cachorro das nossas avós, não é o cachorro da nossa infância. O cachorro da nossa infância, ele ficava no pátio. E isso muda muito para as pessoas conseguirem entender a importância e o quanto se fala hoje da relação entre humano e animal, ela ser positiva, dos animais ajudarem a curar. Eu ouvi de pessoas que no período da pandemia o Silveira se mudou para o hospital, né? Se mudou para o USM, ele teve a casinha instalada ali no pronto-socorro, com autorização, com um grupo de pessoas que auxiliavam ele, que viam que de noite ele ficava dormindo ali na porta, que ele precisava de uma casinha. E eu gosto de contar a história do Silveira, porque o Silveira, ele sentiu falta do movimento. Ele era um cachorro do povo, de estar no meio do povo. Então ele era do RU, da biblioteca, da casa do estudante, como ele está agora, né, que é os locais que ele circula. Ele voltou a ter esse comportamento. Na pandemia, a gente chegava a procurar o Silveira e não achar. O Silveira estava triste, ele estava um cachorro assim, onde é que eu vou? Então ele começou a ir no pronto-socorro. Que era onde as pessoas que estava sempre indo. Cheio, porque para nós que vínhamos quase todos os dias na pandemia no campus, o hospital era o único lugar que tinha gente, né? E ele começou a fazer amizade com o pessoal que trabalhava ali, com os motoristas das ambulâncias, e ele começou a ver gente. E eu ouvi de algumas pessoas depoimentos assim de chegar ali no horário para alimentar ele, das pessoas dizerem: esse é o nosso cão terapia. E isso é tão importante para nós, assim, imaginar que alguém pode pensar, ele é um cão que está solto no campus, mas ele faz bem. Só que também a gente alerta para o outro lado, também não vamos romantizar e achar que a vida do Silveira é a melhor possível, porque o Silveira já foi atropelado 2 vezes. E não foi atropelado grave exatamente porque as pessoas enxergaram ele. Ele não é pequenininho, ele é um baita cachorro.
Só que ele está tendo dificuldade nos reflexos dele, então, infelizmente, acontece. E ele pode pegar espinho de ouriço, ele pode pegar uma picada de um outro animal. E ele é brigão. São os riscos, também. Né? E ele é brigão, além de tudo, ele é territorialista. Bom, a gente está indo aqui para os nossos minutinhos finais. Queria agradecer, então, a presença de vocês e, por favor, coloquem as redes sociais para que as pessoas procurem. Eu vi que estão com a campanha Bicho Ajuda Bicho, né? Isso, a nossa campanha de todo início do semestre é essa, Bicho Ajuda Bicho, para a gente conscientizar os calouros. Estamos indo em alguns locais para participar das aberturas também dos centros. Qualquer aluno pode doar, a gente está recebendo ração para cães e para gatos. Quem não puder doar ração ou é difícil de comprar, a gente tem a nossa chavezinha Pix, que é o meu e-mail, é o e-mail fabiana@ufsm.br. Nesse Pix a gente recebe qualquer valor, a gente costuma dizer que R$1 faz muita diferença. Eu costumo fazer a colaboração quando tem a campanha ali do R$1, se cada seguidor, né? Temos 4.000 seguidores, se cada um der R$1, olha, pelo menos a manutenção de algumas coisas do mês fica garantida. Isso, né? aí. Sabe que a gente está indo para 8.000 e a nossa meta é que a gente consiga fechar o semestre, porque pela quantidade de alunos que entram novos, que a gente consiga fechar o semestre com 10.000. Então, fazendo essa campanha, sigam. Né? R$1, 10 Fala aí, Zelo. Fala aí, Rai, @ZeloFSM, né? @ZeloFSM. E nós temos o brechó também. Isso é importante. Toda a venda é para arrecadação de fundos para os animais. É Grife do Zelo, o brechó. E a gente aceita doações e que as pessoas vão lá comprar. É no Colégio Politécnico, na sala C9. A gente só pede que as doações sejam em bom estado, né, Fábio? Porque a gente vai vender essas peças, assim. Mas tem peças a partir de R$5 lá e toda a renda vai para ajudar os animais. Muito bem. Professora Fabiana, Raíssa, muito obrigada pela presença de vocês aqui, trazer um pouquinho de como é que funciona o Zelo. E que bom, vamos esperar aí que esse programa traga novos olhares sobre o projeto e também um pouquinho mais de conscientização. Acho que são os passos de formiguinha. Um termo que se usa muito nesses momentos é o enxugar gelo, né? Então, vamos lá. Então, enquanto o nosso pano for maior que o gelo, a gente consegue enxugando, né? Muito obrigada. Foi ótimo participar e esperamos que todos os ouvintes possam também se juntar à nossa causa, ter uma simpatia pelos animais e nos ajudar de alguma forma. Muito obrigada. Muito obrigada. Para você que nos escuta aí do outro lado, fique de olho aí nas nossas promoções no editorofsm.com.br. A gente está durante o mês do CCNE, Ciências Naturais e Exatas, todos os livros com frete grátis. Um grande abraço, muito obrigada pela audiência e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.